Quando revisando os testes implementados por um colega da nossa equipe, ou mesmo quando a gente estiver implementando os nossos testes de aceitação, é importante prestar atenção em pontos que correspondem a erros específicos recorrentes e que precisam ser evitados. Tá? Então aqui agora a gente vai ver essa lista de erros mais comuns e que a gente quer evitar. Começando por esse daqui, que ele basicamente tenta explicar que a descrição do cenário, nesse caso aí, I am at the student's page, isso é o que está na descrição do cenário, a semântica dessa descrição, a intenção por trás dessa descrição tem que ser implementada rigorosamente pelo corpo desse passo implementado. Tá? Então os quatro awaits aí que a gente está vendo no corpo do given, eles têm que corresponder justamente à intenção daquele passo. Tá? Então, no caso aí, a gente tem uma situação onde antes só tinha os 3 passos em branco, né? E essa implementação não corresponde 100% a a intenção de verificar se a gente está na página de alunos. Então, por isso foi adicionado o passo em verde, para atender a essa exigência desse passo, que é o comportamento do teste, que é isso que é implementado no corpo aí, por 4 comandos a gente está vendo, né? Corresponde exatamente à intenção da descrição do passo. Tá? Então, como a descrição do passo envolve verificar que você está na página de alunos, o último passo em verde é quem efetivamente faz isso. Os outros 3 são necessários também, porque como o sistema é inicializado na página principal, então a gente precisa fazer com que o sistema antes, né, vá para essa página de alunos, que são os 3 passos em branco, tem esse objetivo, e o passo em verde é o que verifica se o objetivo foi bem sucedido. Tá? Então, a implementação de cada passo, que aí a gente está vendo com 4 comandos, 3 em branco e 1 em verde, né? Aí essa implementação tem que corresponder exatamente à intenção do passo. Porque se não corresponde exatamente à intenção do passo, alguém simplesmente com base na descrição do passo pode achar que a implementação vai fazer exatamente aquilo e aí reusa esse passo em outro contexto, só que como a implementação não corresponde 100% a isso, essa pessoa vai ter problemas. Tá? Um outro ponto importante de se observar é para tentar evitar ambiguidades em passos que são bem parecidos. Tá? Então imagina aí nesse caso, a gente teve que adicionar esses trechos em verde, né? Para garantir que a descrição do passo given, né, ela pode ser unicamente mapeada, né, numa implementação do passo, pode ser unicamente mapeada em uma implementação de passo. Tá? Então, isso assumindo que, por exemplo, em outro contexto, também foi usada a descrição I cannot see a student with CPF 683, tá? Alguém escreveu isso no outro canto, mas para verificar isso, por exemplo, na tabela de metas ou em outra parte da interface com o usuário. Então a implementação disso seria diferente. Então cada descrição de passo tem que casar exatamente com uma única implementação de passo. Tá? Então, para garantir isso, às vezes é interessante você detalhar melhor o passo, colocar informação extra no passo para eliminar essa ambiguidade. Um outro ponto importante é não duplicar o código de teste. Então, não duplicar código é uma recomendação que vale em geral, né? Inclusive para código de teste. Então, aí no exemplo a gente tem essa função fillLogin data only, né? E ela, o código dela, o corpo dela, as 2 linhas, os 2 comandos que fazem parte dessa função, esse código é duplicado na função que a gente vê no canto esquerdo inferior, certo? Então, ao invés de duplicar esse código, então a solução que a gente vê
no canto direito, na parte inferior aí, é simplesmente, ao invés de repetir os dois comandos iniciais, essa função fill login data and submit, ela chama, certo? Ela invoca a função definida mais em cima. É importante também evitar a duplicação de código também no código que implementa os nossos testes, que automatiza os nossos testes. Tá? Um outro ponto importante é que se o seu teste, né, nas ações, na implementação deles, eles alteram informações do ambiente, então, por exemplo, eles criam arquivos novos, alteram um banco de dados. Então, no final da execução desse teste, a gente precisa limpar essas informações. Então aí está um exemplo de um teste que tinha, imagine, vários comandos em branco e no final adicionamos esse código específico para limpar, para remover, deletar os arquivos que foram gravados numa determinada área do sistema, onde ficam, por exemplo, aí nesse caso, arquivos PDFs que foram carregados para o sistema. Certo? Então o sistema tem um mecanismo, uma funcionalidade de carregar arquivos PDF, né? É uma das funcionalidades do sistema, tá? Esses arquivos são guardados num diretório específico do sistema, né? E aí o que a gente está fazendo, após a realização do teste, a gente tem que limpar isso para deixar o ambiente limpo, para que o próximo teste não seja baseado, não encontre sujeira nesse diretório específico aí onde a gente está colocando os arquivos carregados. É só um exemplo, mas se aplica em várias situações. Se o seu teste ele suja alguma coisa no ambiente, ele escreve num diretório, escreve num sistema de arquivos, escreve num sistema de banco de dados, né, a gente limpa essas informações depois. Tá? E por fim, a última recomendação é verificar se os testes são independentes de plataforma e de linguagem. Plataforma aí indica sistema operacional, mas principalmente browser, né? E dispositivo. Porque às vezes o seu teste está funcionando bem num determinado browser e ele não funciona bem no outro browser ou noutra versão do sistema operacional. E principalmente o seu teste ele não deve ser dependente da linguagem. Então aí a gente está vendo nessa parte de cima um exemplo, né? A gente tem duas linhas de código. No segundo comando a gente procura na página HTML por um botão que foi nomeado como adicionar. Mas se esse sistema ele está internacionalizado, ele funciona em diferentes países com diferentes idiomas, né? Só mudando um arquivo de configuração, ele vai, ao invés de usar adicionar para nomear aquele botão, ele vai usar add, por exemplo, para nomear o botão. Então isso vai fazer com que o teste da gente quebre se o teste estiver sendo rodado num browser que esteja configurado para inglês. Tá? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, ao invés de referenciar o texto específico adicionar, a string específica adicionar, é melhor você no seu teste usar valores associados em um arquivo de propriedades. Então, assumindo que prop, por exemplo, nesse texto em verde é um arquivo, é uma referência para um arquivo de propriedades, né? A gente está indo lá e buscando o valor associado ao botão de adicionar estudante, certo? Então, se o teste estiver rodando num browser que funciona, que está configurado como default para português, esse get button add student vai retornar realmente adicionar. Mas se o teste estiver rodando num browser configurado como idioma padrão inglês, ele vai retornar add. Certo? Então, com isso daí a gente garante que o teste é independente dessas variações de idioma.